Nós estamos fazendo um lançamento especial em homenagem não só a Beth Milan, como a Neide Arcanjo, que há 2 anos faleceu, mas as cartas que ficaram desse relacionamento foram publicadas, esses 10 anos do início do relacionamento delas, porque durou mais 30 anos depois disso, né? Não só o que está escrito, mas numa época em que as pessoas ainda costumavam escrever cartas. E esse é um hábito que nós deixamos de ter, né? E as cartas são tão importantes, principalmente cartas entre escritores, entre personalidades, entre políticos, entre amantes, pessoas que se conhecem ou que se buscam conhecer. E tem pessoas que nunca se encontram, mas se conhecem por meio de cartas. Aquele filme tão famoso, Nunca Te Vi, Sempre Te Amei, aconteceu por meio de cartas. E eu mesma era uma grande pessoa epistolária, né? Eu sempre gostava de escrever cartas, e eu tenho ainda guardadas essas cartas até mais ou menos essa época, até 1992, 95, quando eu comprei o meu primeiro computador. Quando isso aconteceu, até os meus diários eu deixei de escrever. Eu escrevi diários dos 10 anos de idade até os 40. Eu tenho 30 anos da minha vida escrita. Você acredita, Marta? Acredita, né? Aliás, foi o que treinou a minha escrita, foi escrever diários. E esse foi um hábito incutido pela minha mãe. Minha mãe me deu o primeiro diário aos 10 anos de idade e diga, escreva aqui tudo o que você achar importante. E foi aí, nesses diários, que eu comecei a escrever meus primeiros poemas. E até aos 15 anos de idade, escolher ser poeta, quero escrever poesia, e começar, então, a datilografar esses poemas. Aí aprendi a segunda coisa, que era datilografia, porque não era digitação, era datilografia mesmo, máquina manual. Aí ganhei a primeira máquina elétrica. E 100 poemas foram escritos assim. E minha mãe era amiga de uma grande poeta brasileira chamada Hilda Hilst. Mamãe pegou esses 100 poemas escritos e levou para a Hilda ler. E diga, eu quero saber se ela é poeta ou não. Minha mãe, arquiteta, era muito assim, pão, pão, queijo, queijo. E leu os poemas, ela leu os poemas, e eu falei, olha, ela tem fraseado poético, ela chega lá, ela é poeta, eu estava com 19 anos. Mas não precisa empurrar, ela vai sozinha. Ela está caminhando, está progredindo nisso. Mamãe voltou para casa feliz da vida com um livro dedicado a mim, a poeta Tereza Cristina, Hilda Hilst. E se Hilda disse que você é poeta, é porque você é. E eu não tinha a menor ideia do que era ser poeta. Apenas eu estava sendo e não sabia. E Neide Arcanjo, que não só é minha amiga, foi minha amiga desde que eu comecei, eu a conheci em 1980, quando eu estava para lançar, antes de lançar o primeiro livro, que é de 82, eu fui apresentada a ela por Cláudio Viller. E ela estava lançando um livro chamado Escavações, 1980. Só que a Neide me acompanhava em tudo que eu fazia, ela dava importância ao que eu fazia. E quando foi em 2000, ela me pediu para publicar As Marinhas para ela, a segunda edição das Marinhas, que é a obra-prima dela. E foi o 4º livro da editora. A editora começou em 2000, em 2001, ela foi o 4º livro. E ela disse, eu faço questão que você faça o meu livro, porque vai ser ouro sobre azul. Você é poeta, então será uma grande editora. Ela estava dizendo algo que eu ainda ia acontecer, estava começando, eu só acreditava realmente que eu podia fazer isso, e fiz isso para ela. E o livro se esgotou, e eu fiz depois a 3ª edição, quando completaram-se 30 anos do lançamento do livro, e ela fez 50 anos de carreira. E ela sempre me incentivou em tudo que eu fazia, tanto que um dos meus livros, A Alba, que eu lancei em 2001, eu dediquei a ela, Hilda e Olga Savary. As 3, que eu chamei de meus 3 anjos. Hilda, Neide e Olga.
E é justamente isso que nos aproximou. Beth me procurou por causa dessas edições, não só ser amiga e poeta, acompanhar a Neide, mas como ser editora de Neide. E aí nos conhecemos, não é? Bom, boa noite, prazer. Só que o microfone não está funcionando. Boa noite, prazer. Obrigada pelas suas palavras. Eu quero começar contando que As Marinhas, que é o grande texto da Neide Arcanjo, há vários outros maravilhosos, foram primeiro lidas na minha casa em Paris. Marta estava lá, a companheira dela. Nós nos tornamos rapidamente amigas depois de um primeiro encontro no Festival Internacional de Mulheres, organizado pela grande Ruth Escobar, que também era, à sua maneira, uma feminista. E, a partir daí, a correspondência começou. Era a época que a gente, como a Tereza acaba de dizer, se escrevia. E através da escrita, a nossa relação foi se aprofundando e se tornou muito duradoura, foi para sempre. E eu me lembro daquela noite, a Neide tinha ganho uma bolsa da Gulbenkian para escrever As Marinhas em Portugal. E ela, então, foi recebida pela Natália Correia, que é uma das maiores vozes da lusofonia, da poeta. E, graças à Neide, eu também fui introduzida no meio literário de Portugal, que era uma coisa inimaginável. A Natália Correia, que era casada com um conde, tinha um amante. Como era o nome dele? Dórtio. E ela ia toda noite nesse boteco, onde ela recebia a lusofonia inteira. Ela recebia os poetas de todos os países lusófonos, ela recebia os políticos, ela declamava os próprios poemas, ela cantava. Aquilo era uma festa, era um tempo de uma suntuosidade inimaginável. E Neide insistia muito nessa importância de Portugal, na relação com Portugal, que, na verdade, é o grande país do escritor lusófono. Todo escritor lusófono tem que se referir a Portugal. E isso foi o que ela me deu, por um lado. Por outro lado, eu morava em Paris. Eu tinha adotado Paris como a minha outra cidade natal, e a Neide frequentemente vinha, sempre que possível, vinha me visitar. Por outro lado, eu vinha ao Rio, onde ela morava. Então, foi um tempo assim foi um tempo de intensidade poética, intensidade amorosa. E a razão pela qual eu quis publicar esse livro foi justamente a revalorizar a obra da Neide, e também mostrar que o amor é possível entre pessoas que têm vocações sexuais diferentes. A dela era uma, a minha era outra, e não é isso que importa, não é a rotulação. O que interessa é o sentimento amoroso, que só nasce com as palavras. Quem diz isso é um francês chamado La Rochefoucauld, e diz isso claramente, quer dizer, sem as palavras o amor não existe. Então, foi uma curiosa experiência
de revivescência do amor cortês. Por isso eu disse na entrevista para a Folha de São Paulo que eu não era nem a mulher da Neide, nem era amiga dela como eu era amiga de outras mulheres. Num certo sentido, eu fui a musa. Isso, obviamente, causou um grande escândalo. Como é possível que você tenha dito isso? Eu disse isso porque nós, humanos, podemos ser muitas coisas, né? Podemos ser... Uma mulher, pode ser mãe, pode ser musa, pode ser atriz, pode ser... Enfim, nós temos esse poder da transfiguração, graças à palavra e à escuta, que foi o que nós colocamos em cena. E o que esse livro revela. Então, eu acho que ele pode interessar a muitas pessoas e tenho certeza que, graças a ele, a obra da Neide vai ser revisitada. Neste ano, eu completo 80 anos e o que eu quis fazer para comemorar os 80 foi homenagear amigos. Essa é a primeira homenagem que eu faço à minha amiga Neide Arcanjo. A segunda será para o Carlito Maia, através da reedição do livro O Clarão pela Record. E a terceira será a um outro grande amigo, o Zé Celso, que faleceu no ano passado. Isso posto, eu passo a palavra para quem vai ler as cartas. Será Ana Cecília Costa e Luciana Lira. Amantes da palavra. Correspondência literária 1982-1992. Beth Milan. Neide Arcanjo. São Paulo, 15 de setembro de 1982. Nós. Ou somos uma coincidência absoluta, ou não existimos. Diz o amor e a sua poesia, me dizendo o tempo da minha infância. Você e eu teríamos crescido no mesmo lugar? Você bem merece o seu arcanjo. Beth. São Paulo, 20 de setembro de 1982. Beth. Quero que este incêndio muito íntimo, que tua palavra sexofuro me provocou, mas o doce impacto da tua presença permaneçam em mim. E uma vez conhecidos, sejam os dois largamente amados. Beijo, Neide. Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 1983. Beth. Abro a edição especial da revista Nova, Mulheres nas Artes, e vejo teu retratinho na mesa sobre o sexo e escrevo. Fico feliz pelo registro da noite em que nos vimos pela primeira vez. Leio teu artigo na Folha, novamente tua palavra, de imagem a imagem, de palavra a palavra. Vou te curtindo e te gostando. Beijos de janeiro. Neide. São Paulo, 20 de janeiro de 1983. Neidinha, quando enfim eu vou acabar de gerar? Fim do livro, acaba-se o amor. Sonho com um restaurante indiano, cumplicidade feminina. Saudade da Denise. Niterói como foi? Areia de coqueiro e mar de sol. So long, Beth. Rio de Janeiro, agosto de 1984.
Beth, querida, onde estás? O que fazes? Pelo que bate teu coração? Esperava um postal de Paris ou de Portugal, algo que dissesse da tua saudade, que contasse as novidades. Como ele ainda não chegou, depois de quase 2 meses de tua partida, escrevo. Acabei as marinhas, estou exausta. Espero que saiam este ano ainda. Trabalhei nesses últimos meses remontando, enxugando o poema. Agora ele está pronto. E me deixou aquela sensação de vazio, obra não completa, imperfeita, etc. etc. Ossos do ofício do escritor. O rio vai bem, a nossa casinha ok, a convivência com Marta. Ela manda beijos. Um belo exercício. Continuo correndo na lagoa charmosa nesse inverno fresquinho, carioca. Já faço 5 quilômetros diários. Ando orgulhosa da minha marca. Vou participar da Bienal do Livro em São Paulo e rever os amigos. Deixo beijos. Posso aguardar notícias? Beijo no Alain. Afeto. Neide. Paris, 24 de agosto de 1984. Neide. As Marinhas. Li como quem escuta e percebi que é marítimo o teu poema. Você me fez descobrir o verde. Desejo melhoras. Beth. São Paulo, 23 de março de 1985. Neide, que me fala do amor épico que atravessou o mar e fez do Brasil o seu interlocutor. Mulher marinheira, você merece os louros líricos e também os épicos. Só resta agora o país te merecer. Obrigue-o a tanto. Beth. Rio de Janeiro, março de 1985. Beth, querida, lindas as tuas palavras. Obrigada. Cancelei minha ida a São Paulo na Semana Santa, pois eu estou cheia de trabalho com a preparação da antologia de minha poesia, conferências sobre poesia e cultura no Vale do Paraíba e correspondência para pôr em dia. Canto amor. Mas que tal perceberem aquilo que verdadeiramente é a tônica do poema? O fôlego largo, os aspectos histórico, político, psicológico, metafísico, psicanalítico, etc. etc. Enfim, beijo no Alain, no Matias. Marta manda lembranças. Meu amor lírico e épico, sobretudo para você. São Paulo, novembro de 1985. Neide dos Beijares, dos espaços transfigurados pela celebração de todos os gestos. Neide da Marta e também outra mãe minha. Obrigada pelo convite, pela trinca tão alegre que vivemos. Quando então nós nos revemos? Beth. Rio de Janeiro, 10 de outubro de 1986. Beth, Lisboa, ainda é a corte. Natália me promove em 1000 recepções. A mais linda foi um banquete presidencial no Palácio da Ajuda. Eu, mulher silvestre entre reis, mas como poeta,
rainha. Tô chegando. Beijos enamorados. Neide. Paris, 17 de outubro de 1986. Bem-vinda seja, mais Neide, nesta cidade sem a qual nem você, nem eu existiríamos. Beth. Rio de Janeiro, janeiro de 1987. O coração sufocado pela lembrança de umas dálias vermelhas, insones sob a chuva do outono. Procuro a cor de cada palavra, com o cuidado de Monet, criando flores em Giverny. Então, refaço o jardim além da transparência e a mulher sorrindo na fotografia. Tudo lentamente como nos sonhos onde não nos alcança o tempo. As impressionistas. Neide. São Paulo, 16 de fevereiro de 1987. Nem tudo se pode, minha cara. Nem de ir para o Brasil, nem de ficar aqui eu tenho vontade. Mas onde eu posso me esconder melhor do que em Paris? Você está melhor do pé? Já podendo sambar? Álida e eu nos falamos. Sugeri um livro sobre a negra. Também para ver o seu poema em letras garrafais, versão brasileira e francesa. Não houve resposta até agora. Cultura, para que se podemos especular? Sua Beth. Rio de Janeiro, 20 de maio de 1987. As cartas de amor são lentas, tardias, porque o correio não ama. E às vezes, suprema crueldade, não chegam. Fico a imaginar o conteúdo da carta que não chegou. Nosso programa em Paris, Teu Amor escrito e revelado, notícias, elas! Então, eu sonho, ou tenho visões impressionantes, desejos, premonições, eu e você. Tudo em cima para a viagem. E tudo quanto me segura por aqui, uma luta. Mas me aguarde. Quero você na minha frente como Francisco e Serafim, abrasados. E eu para todo sempre, olhando, olhando, olhando. Tua Serafim, Neide. Paris, 30 de maio, 1987. Bem-vinda à Cidade Luz, princesa. Uma ré te espera no coração de Paris. Beth. Paris, 20 de junho de 1987. Minha amiga desaparece, levando seus olhos antigos. Os passos que ressoam pelas escadas ressoarão depois em meus ouvidos. Deixa a lembrança imóvel e límpida de uma montanha cercada de bosques, vertentes e vinhas.
em que me perco, em que me acho sozinha. Neide. Rio de Janeiro, 20 de julho de 1987. Beth, cadê você? Neide. PS, há 15 dias enviei cartas e fotos. Recebeu? O gato comeu? Ou já me esqueceu? Paris, 23 de julho de 1987. Très cher. A sua carta chegou em 3 dias. A minha em 8 não havia chegado. Por sorte, eu já não confio mais no correio e tiro cópia. Anexa. Verão como esse nunca mais. O dilúvio continua. Eu trabalhando sem muito entusiasmo. Deveria ter mudado de cenário, mas também de Paris a gente cansa. A culpada talvez seja a chuva. Nesse meio tempo, releio Victor Hugo. No cinema eu revi, dirigido por Lutino Visconti, Le Guépard, do livro de Lampedusa. Hoje eu vou visitar a cripta de Notre Dame e amanhã me preparo para ir ao Manoir, onde ficamos até o dia 15. Please, escreva para lá. Dê notícias suas, da Marta, cujo cartão eu adorei. Um beijo, Beth. Rio de Janeiro, 24 de agosto de 1987. Beth, desculpe pelo tom da última carta. Ando golpeada por alguns problemas graves que me fizeram perder peso, vontade, alegria, saúde do José Luiz. E a situação profissional da Marta acaba de ser despedida do hospital. Os lançamentos estão prontos. E eu, naturalmente vulnerável pelos 20 anos de poesia no lombo e na praça, exposta. A vida pesando muito. Com quem compartilhar? Amor. Neide. Paris, setembro de 1987. Neide, que primeiro se cuide. Só depois poderá se ocupar de quem dela precisar. Beth. Rio de Janeiro, 20 de setembro de 1987. Poesia na praça. Te surpreendeu? Que bom. Que bom que eu ainda e sempre te surpreenda. Lançamento em São Paulo. Menos badalo, mais comoção nos reencontros, na saudade, boa cobertura do rádio, TV e jornais, o smoking completo, cobrindo o frio e a garoa paulista. Flores, champanhe francês, somente para mim. E até uma cesta de morangos, jantar surpresa, madrugada. Ah, o amor dos amigos. Para fechar o belo setembro e também homenagear o Pedro Paulo, reuni 30 pessoas alegres. De Betânia a Nélida Pinhon. Sábado passado. Um festaço. E em meio a tudo isso, eu ando na roda viva dos trabalhos e compromissos, mas eu vou tentar o Portela para você. Acho difícil obter qualquer apoio ao livro. Os investimentos andam nulos na área cultural. E o secretário, muito devagar. Convém pensar bem no assunto. Não te esqueço. Um só momento.
Logo será tempo de nos vermos. Beijo. Neide. Rio de Janeiro, 15 de setembro de 1988. Amiga, e esta superfície que poderia ser de mel e perfume, e agora é de carne e sangue, em escavações. Não te falarei do horror. Dele agora você já sabe. Da comoção, sim, e esta foi intensa nas missas, homenagens, presença imensa de órfãos e amigos. Incrível que aos 44 anos, José Luiz tenha conseguido deixar uma obra realizada e a integração do seu ser com um todo cósmico, físico, espiritual. Um rastro de luz que continuará, apesar de... Estou sobrevivendo, hora a hora. E em meio à dor intensa, tenho que burocraticamente resolver 1000 coisas práticas. Como o último texto que li no hospital para ele foi o conto da Bela Adormecida. Resolvi fechar sua casa até finados para que seu reino também durma e se acostume com a sua morte. Assim, saio de férias em 1º de outubro. Vamos passar 10 dias em Buenos Aires. Hóspedes de amiga querida. Depois São Paulo, Campos do Jordão, a fazenda, cheia os amigos. Lídia, Mater Dolorosa, está conosco e nas férias. Vai para São Paulo. Eloy, Marta e eu nos consolamos mutuamente. Obrigada pelo cartão de aniversário. Eu e o meu anjo estamos juntos. Vivos. Espero que a poesia me salve e o amor também. Você, matéria alada e amor, permanece comigo. Neide. PS. Beijos no Matias. Como esquecê-lo por detrás do vidro do carro, no cemitério. Paris, setembro de 1988. Neide e Marta vão tirar o merecido descanso. Tempo agora de deixar agir o tempo. Beth. Paris, 5 de agosto de 1989. Neidinha, carta sua chegou. Achei-a triste demais. Seu irmão adorado morreu, mas isso não é garantia de que você, ou Marta, ou eu não morreremos amanhã. Não despreze a vida entristecendo-se.
Aqui neste fim de mundo eu vou descobrindo a outra França. Aqui não comemoro o bicentenário e com Rabelais ouvi o riso de Deus. Bebendo e comendo, tenho descoberto passeios lindos, igrejas românticas, castelos medievais, menhirs, grutas dos trogloditas, além da gruta esculpida onde em 1505 chegou Ecoméric, o índio brasileiro que aqui se radicou e deu origem a uma descendência que é conhecida até 1789. Ecoméric, o eco da América na Vendéia. Pode isso? O Brasil vai de mal a pior, notícias sempre péssimas. Acredito, no entanto, que Matias esteja bem. Ai, que falta que ele me faz. Chamando a mãe de mamune. Você chega quando? Amanhã é meu aniversário. Eu vou comemorar comendo um coelhinho e bebendo um muscadet. Beijos, Beth. Rio de Janeiro, 1 de setembro de 1989. Hoje faz um ano que José Luiz Arcanjo morreu. E aqui encerro a celebração deste luto. Depois será só memória e saudade, mas de peito enfunado, sonho do amor como você me quer agora e como ele sempre me quis. Natália Correia já se foi. Ficou cá uma semana para a Bienal, deixando frases memoráveis. Escândalos, cenas de prima-dona, falas belíssimas, por exemplo. O amor é composto de eros, libido, ágape, filial. Arrasou. Arrasou na mesa sobre a paixão na literatura. Faltou você e o nosso amor do brincar. A viagem se aproxima e já posso vislumbrar neste oceano mais tranquilo o cabo da esperança. O vinho desta saudade futura ainda não tem nome, mas existe desde já em mim. Beijo. Neide. Paris, abril de 1990. Arcanjo, antes que eu pusesse a carta no correio, chegou a sua, falando do amor, da vida, da morte. Bom saber que a leitura do Chateaubriand te serve, e assim eu terei contribuído para o seu grande poema. Você tem recebido ensaios sobre a nova safra de romances. Li, examinando cada um dos autores. Confesso que eu só gostei do texto do João Antônio, muitíssimo, aliás, e do Altran Dourado. Parece que o meu texto é mais ousado do que a grande maioria dos outros. Pedro Paulo, aliás, me disse que ele era ambiciosíssimo. O tamanho do meu risco era o da minha ambição. Quando chegar no fim dessa terceira versão este ano ainda, saberemos do resultado dessa pena que dei comigo mesma e com o apoio de quem sabia que eu não tinha escapatória. O romance, não sendo de aventuras, depende inteiramente da escrita, que precisa interpelar o leitor, fazendo ele soltar o texto para logo voltar noutras palavras. A sua amiga está apreensiva, com medo de Siriema no mundo. Você saberá me serenar. O papagaio da mesa me olha, mas não tendo autonomia, nada diz. Yours, Beth, Rio de Janeiro, 12 de agosto de 1991. Minha amiga, eu acabo de ler pela primeira e centésima vez O Papagaio e o Doutor. De pé, assim, numa livraria. Trêmula, coração aos pulsos, testa úmida, perplexa e comovida como um encontro inesperado e casual. Mergulhei no teu livro, como se mergulhasse na tua alma. A loja de discos, ao lado, estranhamente, atacou a marcha nupcial de Mendelssohn. Ao som da qual percorri os passos que me levaram ao altar da noiva prometida, a senhora do texto.
foto, tua risada, escandalosa, plena de gozo e delícias. Agradeça a mim pela presença, não poderia ter sido de outra forma. Sherazade. Beth Miller. E o carnaval? E o carnaval? Rio de Janeiro, 8 de março de 1990. Beth, aí vão os ecos do carnaval que passou. Você fez falta, hein? Mas brilhou no Jornal do Brasil. Eu de pirata caí no samba da Sapucaí. Papagaio longo e tudo. E Paris? Nevou? Cadê você, paixão? Neide, querida, Paris, 15 de fevereiro de 1992. Neide, querida, eu não estive para te consolar da morte da tua mãe. Para com a tua infinita tristeza, aprender a viver e me preparar. A sorte assim quis, e nós nada podemos contra ela. Amanhã já será a missa de 7º dia e alguém dos meus certamente estará. Por te amar, Lídia viveu 2 anos depois da morte do José Luiz. Não era dado resistir tanto. O único consolo hoje é ter ela passado quase sem perceber e antes que a artrose de fato a pegasse. Alain e eu estamos com você. Queria falar para Marta do nosso pesar. Alain Manjan, Beth e Matias. Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 1992. Beth, chorei dias e noites inteiras. Depois eu fui ficando quieta. Não me sinto bem nem mal. O amor e a presença dos que temiam por mim têm sido essenciais. A Lídia deixou uma grande saudade. Amava as pessoas de uma forma bonita. Por isso sua morte causou muita comoção no mundo pequeno e honesto em que vivia. Rosa esteve no velório. E Denise telefonou 15 dias depois. Estou recomeçando a Via Crucis. O inventário e o horror de desfazer a casa dela. Neide. Paris, 9 de março de 1992. Neide Cher. Obrigada pela resposta. Enfim, eu que no Rio havia antevisto o tempo de choro, eu que no Rio havia antevisto o seu tempo de choro, senti aqui o quanto você chorava. Verde rosa é a cor da mangueira, e também as do Toulouse-Lautrec. Talvez por isso seja agora a da minha casa, que tendo em vista as cadeirinhas verdes, foi atapetada com bois de rose. Beijo, Beth. Paris, 9 de abril de 1992. Minha amiga Neide se esqueceu de mim. Paris, a grande dama, não se esquece dela. Sua Beth Milan. Rio de Janeiro,
10 de abril de 1992. Beth, agora está tudo bem. Acabamos de desfazer o apartamento da Lídia. Todos os rituais foram cumpridos. Minha aposentadoria está marcada para 30 de maio próximo. Estou me organizando para essa etapa nova. Vou dar uma grande festa. 80 pessoas. Festa de criança. Cachorro quente. Batatinhas, pipocas. Pipocas, cachorro quente, fogos e brincadeiras. Oh, fui contratada. Fui contratada pelo grande jornal do Vale do Paraíba, 40 cidades. De criança. 40 cidades para fazer entrevistas com personalidades de São Paulo e Rio. A primeira é com a Beth Prado, que tem as terras da montanha. Ficou ótima. Trabalho no Anjo. Anda espantando as pessoas. Marta, linda, faz remo e flana pela lagoa, cercada de peixinhos. Eu ando, nado, emagreci 3 quilos e estou bem. Recebi e adorei a tua bela entrevista. Os feriados de Páscoa vamos a Monte Verde e depois São Paulo. Beijos. O Alain, Matias. Saudade. Paris, 18 de abril de 1992. Saudade, Arcanjo. Mas feliz de saber que os anjos que te cercam te cuidam. Abraço na verde Marta, que ora rema na lagoa. Abraço também em quem mais estiver por perto e merecer tua alegria. Tua carta enfim chegou, me deixando sonhar com a próxima festa de criança. Parabéns, Beth. Paris, 11 de setembro de 1992. Dia 15 de setembro é o aniversário da minha amiga tão querida, a que sabe da ausência e das aparições. Parabéns, Beth.